convidá-los essa noite a refletir comigo acerca de um tema que há algum tempo tem me incomodado. Esse tema já faz um bocado de tempo, diríamos assim, que o Espírito Santo já tem falado para ministrar e estava aguardando a oportunidade para tal. Eu gostaria de começar essa reflexão com duas afirmações que volta e meia a gente escuta e às vezes pasmem céus e terra, como diria o meu pastor, de pessoas que estão dentro da igreja há muitos anos, pessoas que já entregaram as suas vidas a Jesus, já são membros de uma igreja e às vezes têm dificuldade com uma doutrina em especial. As afirmações que comumente a gente escuta, principalmente da geração vigente, geração X, Z, os adolescentes, jovens, é a seguinte: eu não acredito em inferno. Eu não acredito em inferno. Deus é amor, no fim todos iremos para o... Deus é amor, no fim todos iremos para o... Será essas afirmações verdades bíblicas? Pense aí. Será tais afirmações verdades bíblicas que no fim todos irão para o céu porque Deus é amor? Ou que não existe inferno? Recentemente uma pesquisa se propôs a questionar para os jovens, os adolescentes, os adultos mais jovens, para ver como que eles estão pensando. Porque se fizer essa mesma pesquisa num passado mais distante, revelava algumas verdades, como que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo pensava, mas estava vendo cada vez mais que a geração mais jovem tinha um pensamento diferente acerca dessa doutrina. E essa pesquisa foi realizada então com adultos até 35 anos, juniores, adolescentes, jovens, adultos até 35 anos nos Estados Unidos. E ali foi revelado que 81% dos jovens na igreja acreditavam em céu. Acreditavam em céu. Dos 81%, 80% tinha convicção que iria para o céu. Todavia, a pesquisa fez uma segunda pergunta: e você acredita em inferno? Desses, apenas 61% acreditavam em inferno. Então já dá para ver uma disparidade de 20% de cristãos que não acreditam em inferno. Eles acreditam no céu, mas não acreditam no inferno. E dos 61%, apenas 1% tem convicção que não vai para lá. Bem, essa pesquisa foi realizada com jovens dentro da igreja, mas também com jovens fora da igreja. E ela revelou então algumas verdades. Que verdades são essas? A nova geração, os mais jovens, adolescentes, juniores, jovens adultos, eles não têm mais tanto medo assim do inferno. Eles não estão mais tão preocupados com o inferno. Porque Deus é amor. Mas aí entra talvez uma das grandes autossabotagens de Satanás, para que muitos creiam numa verdade, mas façam dessa verdade uma mentira, e acham que serão salvos porque Deus é amor. E sim, nós seremos salvos porque Deus é amor, deu seu Filho unigênito na cruz, mas não porque Ele é esse amor que o mundo está pregando, não porque Ele é esse amor que o mundo está professando. E aí a pesquisa seguiu realizando algumas indagações acerca de pregações. E sabe o que chama atenção? Um pastor amigo meu, pastor Sidney, ele já tinha nos trazido à memória alguns questionamentos recentemente. A maioria das igrejas hoje pouco falam de Jesus, mas a gente vê muita pregação oba-oba, a gente vê muita pregação
de autoajuda. A gente vê muito coach gospel. A gente vê um cardápio cada vez maior de pregação, mas um cardápio que não confronta a transformação de vida. Porque se falar para alguém que nós somos pecadores, meu Deus, a pessoa vai sair da igreja, a pessoa não quer mais saber de Jesus. Se falar sobre a ira vindoura de Deus, se falar sobre o julgamento, se falar sobre inferno, muitos pastores vão perder seguidores, muitos pastores vão perder likes, muitos pastores vão perder, digamos assim, o seu renome. Por quê? Enquanto ele prega um evangelho autoajuda, todo mundo coloca para cima. Mas quando vai pregar palavras mais duras, palavras que a gente tem subsídio, base bíblica, a gente vê que eles não pregam, porque vão perder pessoas, seja membros, seja seguidores online, e por seguinte, como muitos olham, clientes da fé. Por quê? Porque tais pessoas estão à procura de um lugar para enfrentar a próxima semana. Querem palavras que as coloquem para cima, e não palavras que vai dizer: olha, você é um pecador, você é um miserável, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer Cristo Jesus como o Senhor Salvador. Não querem isso, mas querem um Deus amoroso que os consola, os conforta, os coloca para cima e os ajuda nas adversidades. Um Deus que, digamos assim, Ele é meu capacho, Ele está à minha disposição para as crises existenciais que eu tenho. Bem, por que eu quero chamar sua atenção para isso? Hoje, o texto que eu vou propor aos irmãos abrirem, já podem abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 16, versículo 19. O texto que eu vou propor aos irmãos juntos meditarmos é um texto que não dá ibope. É um texto que, digamos assim, a gente vai falar que inferno existe, e todo aquele que morrer sem Cristo Jesus vai para lá. Mas esse texto, digamos assim, ele pouco vem sendo pregado, porque ele confronta o pecador, ele confronta o homem sem Cristo, para ele acordar, abrir os olhos e ver para onde ele vai. Qual é o seu destino? Aonde vai a sua alma, o seu espírito após a morte? Esse texto ele é um tanto quanto provocador. E aqui entra uma característica que está no nosso DNA como igreja. Se vocês recordarem lá atrás, uma das características da nossa igreja, do nosso DNA, é pregar a palavra de Deus, fazer uma exposição fiel, justa à palavra de Deus, e não unicamente pregar o que dá ibope, não unicamente pregar o que vai agradar ouvidos, mas pregar aquilo que a palavra de Deus nos revela. Tem dias que é de fazer um carinho, tem dias que é de colocar no colo, tem dias que é de consolar, que é de confortar, mas tem dias que é como hoje, que é para acordar, é para confrontar. Em quem você tem crido? Para onde você vai? Qual é o destino da sua alma? Para onde você vai após a morte? Lhes convido a abrir então Lucas capítulo 16, versículo 19, e a gente vai realizar a leitura até o versículo 25, que diz o seguinte: 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, e gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas.
Estou em agonia nestas chamas. Bem, quero convidá-los a orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que possa falar e ministrar aos nossos corações. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Sua palavra e a Ti eu rogo que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para tocar corações neste auditório, para ministrar a corações aos irmãos que estão assistindo neste momento esta live, mas aqueles que hão de assistir em outros momentos. Que o Teu Santo Espírito possa convencer pecadores, confrontá-los, para que possam abrir os olhos espirituais e reconhecerem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Seja conosco, é o que eu rogo e peço, orando, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito com um propósito: apresentar um relato fiel acerca da vida, do ministério de Jesus, algo organizado, para que eu, vocês, nós possamos fazer uma leitura e compreender como foi a vida inicial de Jesus, como foi a sua vida até a sua chamada, como foi o seu ministério de 3 anos, por onde ele passou, quem ele impactou. E em dado momento, a gente chega então a esta narrativa, Lucas capítulo 16, versículo 19. Esse texto, ele narra um contraste entre um lado da vida, o lado onde eu e vocês, o lado onde Lázaro e o homem rico estava no plano terreno. Mas este é o único texto que vai falar acerca de um incrédulo do outro lado. Esse texto vai falar acerca do pós-morte. Esse texto vai falar para onde a nossa alma irá. Esse texto, ele nos confronta a abrir os nossos olhos espirituais e olharmos em quem temos crido hoje, aqui e agora. Bem, Hernandes Dias Lopes, pode passar, vai dizer o seguinte: a decadência moral que assola a nossa sociedade tem muito a ver com a ausência da pregação sobre céu e inferno. Nós já falamos isso na introdução. Nós já falamos muito da juventude, dos adolescentes, hoje, não crerem em inferno, é porque não se fala mais sobre isso. A velha geração, aqueles que já caminharam um pouco mais do que os mais jovens, comumente ouviam pregações evangelísticas, comumente ouviam pregações de transformação de vida, mas hoje, muito pouco se faz. Hernandes continua: as pessoas são alertadas acerca das penalidades eternas, as pessoas não são alertadas acerca das penalidades eternas, nem estimuladas a pensar nas glórias do céu. Alguns negam a existência do inferno e outros não acreditam na realidade do céu. Outros não acreditam na realidade do céu. Eu me recordo que uma das primeiras famílias que pisou na igreja, e era um jovem com seus 30 e poucos anos, de berço cristão, que ele falava convicto que ele não queria em céu e inferno. E eu ficava a pensar assim: então tudo que Jesus fez não fez sentido nenhum. Tudo que Jesus fez não fez sentido algum. Mas era um jovem que desde cedo cresceu numa igreja batista, firmou a fé, foi batizado numa igreja batista, mas em dado momento, quando chegou na nossa comunidade, eu não creio em céu, não creio em inferno. Será que faz sentido? A palavra de Deus, infelizmente, tal qual Hernandes diz aqui, muitas pessoas não acreditam. Hernandes continua: aqueles que pensam que ensinar sobre o inferno é promover uma espécie de terrorismo religioso. Essa é a geração do terrorismo religioso. Se falar em inferno, meu Deus do céu, pastor ficou doido. Todavia, o texto, na narrativa de Hernandes, diz: ninguém
mais falou sobre o inferno do que? Vamos de novo. Ninguém mais falou sobre o inferno do que? Jesus. Jesus. Quem mais falou de inferno em toda a palavra de Deus foi Jesus. E ali ele traz inúmeros alertas. Esta passagem, essa perícope que acabamos de ler, é um desses alertas. É um desses alertas para que aqueles que aqui estão hoje, nesse lado da vida, como a gente vai ver a partir de agora, nesse contraste que iremos fazer, possam crer, para que não venham a sofrer as penalidades do outro lado da vida. Do outro lado. Bem, esse texto então ele traz dois grandes contrastes. O primeiro contraste é do lado de cá, no plano terreno, na forma como eu e vocês nos movimentamos. Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós trabalhamos, nós temos uma saúde. A primeira parte do texto narra isso, narra sobre o cotidiano da vida, narra sobre a forma como a gente se movimenta do lado de cá, no plano terreno. Bem, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção acerca disso é que a história que a gente acabou de narrar, ela narra a situação de dois homens. Um deles, como o texto fala, muito rico. Ele se vestia bem. O texto fala com exatidão que ele vivia no meio do luxo. Ele tinha o que era de bom e melhor dessa terra. Ele se alimentava bem. Ele era rodeado de amigos. Muito provavelmente ele era invejado. Muito provavelmente as pessoas o admiravam. Muito provavelmente esse homem não tinha dificuldade alguma. Quero aqui abrir um parênteses. Esse texto não está falando que esse homem rico, ele é mau por ser rico. O texto não está falando que ele é corrupto. O texto não está falando que ele adquiriu a sua riqueza de maneira desonesta. O texto não está falando isso. Fecha parênteses. Bem, o texto simplesmente fala que havia um homem no plano terreno, e ele vivia com tudo o que há de melhor dessa terra. Se ele quisesse um banquete, a qualquer dia e hora ele tinha. Se ele quisesse receber as pessoas na sua casa, a qualquer momento ele tinha condições. Se ele quisesse fazer uma viagem, se ele quisesse comprar uma roupa nova, a qualquer hora ele tinha condições. E isso é bênção. Logo mais eu vou explicar. Isso é bom, não tem nada de ruim nisso. Mas o texto também narra a história de um segundo homem, Lázaro, que também está aqui no plano terreno. E este segundo homem, diferente do homem rico, este segundo homem, ele não tinha ninguém por ele. Ele era só. Esse segundo homem, ele vivia em meio à pobreza. Esse segundo homem, chamado Lázaro, ele era enfermo, doente, segundo historiadores, muito provavelmente aleijado. O texto vai falar que os seus únicos amigos eram quem? Os cães. Ele não conseguia se defender ao ponto de impedir que os cães lambessem os seus ferimentos, pois eles ficavam ao seu lado, os lambendo e os perturbando. A história narra isso, a história de vida de dois homens, um muito rico, um muito pobre, um com muitos amigos, outro sem amigos, um que tinha fartura, outro que não tinha o que comer, um que tinha as melhores vestes, outro que não tinha sequer o que se vestir. Essa é a história desse lado da vida. Mas o texto que a gente acabou de ler não é um texto que aconteceu há 2000 anos atrás. Esse texto está aqui fora, na nossa sociedade. Se a gente abrir os nossos olhos, a gente vai ver isso acontecendo todos os dias ao nosso derredor. Todavia, eu quero prosseguir agora dentro do campo terreno ainda, para um segundo contraste. O primeiro foi na vida, o status e o reconhecimento social do presente
não vai servir de valia nenhuma para o dia do juízo. Um homem tinha tudo, o outro não tinha nada, mas lá no futuro, de nada isso tem valia. Dentro desse lado da vida, aqui, terreno, uma segunda coisa me chama a atenção, que é o contraste pode passar na morte. Quando você observar o texto narrando do contraste da morte, você vai ver o seguinte: Lázaro morreu, o texto simplesmente narra que Lázaro morreu e foi levado até Abraão pelos anjos. Ali dá a entender que é o céu, a casa do Pai, a sua nova morada, a nova Jerusalém, e por aí vai. Lázaro morreu e foi levado ao céu. Lázaro morreu e foi levado. Todavia, o que me chama a atenção é o versículo 23, e o versículo 23 vai dizer que o homem rico morreu, e quando morreu ele foi sepultado. E aqui me chama a atenção, havia uma disparidade da vida daqueles dois homens, enquanto os dois estavam respirando, mas a disparidade era tão grande que até mesmo na morte os dois eram diferentes. O texto narra que Lázaro morreu, o rico morreu e foi sepultado. Bem, muito provavelmente ele foi sepultado num caixão fino. Muito provavelmente ele recebeu amigos, familiares, recebeu pessoas queridas que cantaram canções, pessoas que trouxeram presentes aos seus familiares. Muito provavelmente aquele homem foi falado, foi o assunto da cidade, todo mundo falando: fulano morreu, fulano morreu, todo mundo falando. Esse texto narra com muitos detalhes. O homem foi sepultado, até mesmo após a morte ele teve um luxo, um algo a mais, um plus. Mas o texto fala que Lázaro simplesmente morreu e foi aos céus. O que isso quer dizer? Ele era pobre, não tinha ninguém por ele. Seus únicos companheiros eram quem? Os cachorros. Provavelmente o término dele foi servir de alimento aos cães que vagueavam pela rua. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Cães famintos devorando aquele homem morto. Essa é a história de dois homens que a gente consegue observar esse lado aqui, um lado da vida enquanto eles se movimentavam, um lado do morte após o seu funeral. Mas agora eu quero convidá-los a olhar para um outro lado, o lado de cá, o lado da eternidade. O lado da eternidade. No lado da eternidade, como eu já disse anteriormente, Lázaro foi ao céu, o homem rico não. E aqui eu quero abrir mais um parêntese. Lázaro não foi ao céu por ser pobre, tampouco o homem rico foi ao inferno por ser rico. Salvação não tem nada a ver com riquezas, com influência desta vida. Salvação não tem nada a ver com este lado da vida. Perdão, agora eu já me desconcentrei. Salvação não tem nada a ver com os bens, com as posses desse lado da vida. Então, o homem rico não foi condenado por ele ser rico. Tampouco Lázaro foi ao céu por ele ser pobre. Deu para pegar isso aí? Fecha então parênteses.
O que isso aqui me chama a atenção? Aqui a gente pode desconstruir com esse texto a teologia da prosperidade. Baseado na história de Lázaro, a gente pode desconstruir a teologia da prosperidade. Que aqueles que crerem em Cristo vão só ter boa saúde, boa fama, vão ter condições financeiras e tudo mais. Sim, poderão ter, mas isso não é regra. Poder ter é uma coisa, regra é outra história. Então, primeira coisa, o foco hoje não é sobre falar sobre teologia da prosperidade. Então, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, dito isso, esse texto é um repúdio total à teologia da prosperidade. Bem, a Bíblia diz, voltando ao texto, que o homem rico morreu, foi sepultado e ao passar para o inferno, clamou por ajuda. Ao passar para o inferno, ele clamou por ajuda. E aqui fica um detalhe: a morte é um fato que todos reconhecem. Todos sabemos, todos sem exceção sabemos que mais dia ou menos dia iremos morrer. Todos, seja crente, seja ímpio, seja aquele que nasceu num lar cristão, seja aquele que veio de outras religiões, todos, sem exceção, sabemos que um dia iremos morrer. Todavia, tal qual o homem rico, a maioria das pessoas não compreendem a morte. Elas não compreendem o outro lado. E elas vivem a vida inteira buscando o que há de bom e melhor deste lado. Buscando riqueza, buscando sucesso, buscando poder, buscando influência, buscando tudo que há de bom aqui. E novamente, não tem problema nenhum nisso. O problema é buscar isso e se esquecer da eternidade. E foi exatamente o que aconteceu ali. O homem rico não foi condenado por ele ser rico, ele foi condenado porque ele não olhou para Deus. Todavia, o homem pobre, Lázaro, mesmo ele sendo um mendigo, mesmo ele sofrendo todas as adversidades que uma pessoa pode sofrer aqui em vida, ele foi salvo porque ele depositou a sua vida naquele que tem poder para salvar. Esse texto, portanto, ele fica muito claro que o inferno existe. E o inferno simplesmente ele existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo Jesus. O inferno existe e ele fica no final de uma vida sem reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Lázaro reconheceu, foi salvo, mas o homem rico sequer creu em Deus. Bem, novamente, falar de inferno não é legal, não dá ibope. Falar de inferno, de um lugar de tormento, de um lugar que a pessoa vai passar a eternidade sofrendo, falar de um lugar aonde as pessoas estarão banidas da presença favorável de Deus, não é legal. Vai dizer que não é muito melhor falar que Jesus é o nosso Senhor na hora das adversidades? É muito melhor. E é isso que tem permitido se levantar uma geração que não crê mais na palavra de Deus como um todo, mas crê unicamente num evangelho desbalanceado, num evangelho autoajuda, num evangelho do eu só preciso de Deus, mas a pessoa não crê nem em céu, nem tampouco em inferno. Isso tem acontecido porque muitos falsos mestres, muitos falsos profetas estão tão ou mais preocupados em encher auditórios, com uma vista, no final, que é enriquecer, do que simplesmente falar a palavra da verdade.
a palavra que cura, que restaura, que transforma, a palavra que o pecador realmente ele reconhece as suas mazelas, reconhece Cristo Jesus e é salvo. Então, queria chamar a sua atenção essa noite para isso. O inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo Jesus. Indo para o final, próximo slide, vai dizer que o destino eterno de cada pessoa é decidido aqui. O destino eterno de cada pessoa é decidido nesta vida e jamais poderá ser mudado do lado de lá. Ou seja, as decisões que nós tomarmos hoje, aqui, agora, elas vão, amanhã ou depois, quando findarmos os olhos aqui, dizer se lá, do outro lado, nós iremos passar uma eternidade na presença favorável de Deus, o céu, ou uma eternidade na ausência, inferno. Muito de como a gente viver deste lado vai dizer respeito como a gente vai viver do outro lado pela eternidade. Por que eu digo isso? Uma pessoa, tal qual o homem rico, pode ter tudo do bom e do melhor aqui. Essa pessoa, desse lado da terra, ela pode ter uma boa família, uma boa índole, um bom caráter, pode ter as melhores coisas que o dinheiro pode comprar, pode ter tudo isso, mas sem Jesus, inevitavelmente, ela vai parar no inferno. Todavia outros podem até padecer e ter uma vida difícil, mas crendo em Cristo Jesus, tal qual Lázaro, passarão a eternidade com o Senhor no céu. Aqui na terra você pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, simplesmente passará uma eternidade longe de Deus. Eu quero convidá-los a ler os versículos seguintes. Versículo 25. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram. Respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe for enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, a lei ali, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Onde eu quero chegar com tudo isso? O inferno é real. Esse texto, ele fala acerca de como esse incrédulo viu o inferno. E ele viu que era ruim, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. E ali, em meio às dores, às agonias, ali, ele simplesmente quis virar evangélico. Ali simplesmente ele agora chegou a hora de falar de Jesus. Todavia era tarde demais. Todavia era tarde demais. E aqui a gente desconstrói uma outra religião que existe por aí, que é o Espiritismo. Baseado nesses versículos que acabamos de ler, a gente desconstrói
desconstrói o espiritismo. Aqueles que morreram já têm os seus destinos traçados e não tem como retornar, não tem como voltar para cá para corrigirem os seus problemas. Não tem. A forma como a pessoa viveu aqui vai definir para onde ela irá lá. O homem rico não podia mais voltar. O homem rico não podia mais anunciar aos seus para que abrissem os olhos, para que mudassem de direção, para que acordassem espiritualmente, enquanto ele já estava morto. O tempo dele fazer aquilo era em vida. De repente você chegou aqui e você já é salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas o chacoalhão que eu queria dar para você é: não perca tempo para ganhar os seus, porque o inferno é real. Seu filho sem Jesus vai para o inferno. Seu marido, sua esposa sem Jesus vai para o inferno. Seu melhor amigo sem Jesus vai para o inferno. A hora de proclamar Cristo Jesus é agora, enquanto estamos aqui. Depois que estiver lá, cessou o tempo. Depois que estiver na eternidade, seja céu, seja inferno, o tempo cessou. Então o primeiro chacoalhão que eu queria deixar é para você que já é salvo. Pare de perder as oportunidades que Cristo tem te dado. Você tem amigos, você tem familiares, você tem colegas de trabalho, você tem pessoas queridas, que se fecharem os olhos hoje, sem Cristo, por melhor ser humano que sejam, vão acordar no inferno. Então, abra os olhos, aproveite as oportunidades, proclame a Cristo Jesus ressurreto enquanto há tempo, para que amanhã a gente não venha chorar, porque sabemos que a eternidade daquela pessoa será de condenação. Mas aqui eu queria também fazer um segundo desafio. Você que entrou neste auditório hoje, você que nos assiste, a abrirem os olhos espirituais. De repente, você chegou aqui como quem só busca o que há de melhor nesse plano, só busca bens, posses, riquezas, amigos, influência, poder, sexo, fama e tudo que este mundo tem, mas nunca se preparou para a morte. Mas a morte um dia vai bater a sua porta. E esse texto está realmente dizendo para você o seguinte: hoje é o tempo que Deus lhe concede para que você possa abrir os seus olhos. Hoje é o tempo que Deus lhe permite abrir os olhos, se arrepender, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, reconhecer que você era digno de ser condenado, mas pela graça, pela bondade, pelo maravilhoso amor de Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, você pode se reconciliar com Deus Pai. E veja só, pelo sangue de Cristo Jesus, não é por Maomé, não é pelo espiritismo, não é por outras religiões, não é nem pela religião em si, é pelo sangue de Cristo Jesus. De repente hoje Deus está falando para você o seguinte: abra seus olhos. É tempo de você reconhecer que você mereceria aquela condenação, você mereceria estar naquele lago de fogo, você mereceria passar a eternidade em sofrimento, em agonia. Mas um dia Deus foi tão tremendo, tão bom para conosco, que enviou seu Filho, e por meio dele, por meio do seu sangue, por meio de reconhecer o seu senhorio, por meio de reconhecer ele como Salvador, nós podemos nos reconciliar com Deus Pai.
Hoje é a oportunidade que Ele está te dando para mudar a sua eternidade, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, reconhecendo que você é um nada, mesmo tendo tudo, sem Cristo você não tem nada. Hoje é a oportunidade que Ele te dá de reconhecer isso. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Amanhã ou depois você morre. Não vai ter missa de 7º dia que vai mudar o seu destino. Não vai ter missa de 30 dias que vai mudar a sua eternidade. Não tem esse negócio aí de alguém ir se batizar em teu nome e você mudar do inferno para o céu. Não tem esse negócio de reencarnação. Não tem. Tudo isso são mecanismos, ludibriações para enganar as pessoas e continuarem se auto-sabotando, continuarem se auto-enganando. A oportunidade que Deus está dando para você é hoje, para mudar o seu destino.